Lewis Hamilton é o grande pole position para a corrida sprint no Grande Prêmio da China, com Max Verstappen em segundo e Oscar Piastri em terceiro. As McLarens ficaram bem para trás. Olá, meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Motor. Nessa madrugada teve o treino 1, o único treino, que acontece nesse final de semana, e logo após o treino, a classificação para a corrida sprint. Tem muita coisa para falar sobre essa classificação que aconteceu nessa madrugada, mas ao longo desse vídeo eu vou pontuando algumas delas. Começando então pelos eliminados no SQ1, começando por Liam Lawson, que vai largar em 20º, na última posição, um carro da Red Bull na última posição, hein? Nico Hülkenberg ficou com a 19ª posição, as duas Alpines ali coladas. Esteban Ocon ficou com a 18ª posição, Pierre Gasly em P17 e Jack Durham em P16. E aí não tem como não falar, do carro da Red Bull, o Liam Lawson, que mais uma vez foi eliminado no SQ1. Dessa vez, uma classificação para uma corrida sprint. Eu confesso que eu estava aqui até tentando encontrar alguns motivos para dar uma bela passada de pano, mas é difícil, viu? É difícil defender esse piloto. Na verdade, o pecado não é nem dele, O pecado é do Dr. Helmut Marko, que abre a boca para falar besteira. E aí é importante também dizer que com o carro que teoricamente deveria avançar para o SQ2, o Gabriel Bortoleto aproveitou mais uma oportunidade de avançar para uma segunda parte de classificação. Foi muito apertada a diferença entre o Nico Hülkenberg, que ficou em 19º, e o Gabriel Bortoleto, que conseguiu se classificar com o 15º melhor tempo, ficou ali mais ou menos um décimo, então foi muito apertado, graças aí a um carro que teoricamente deveria estar pelo menos no SQ2. Gabriel Bortoleto foi lá, é um piloto rápido, 2-0 para o Gabriel Bortoleto em classificação. Vamos ver nesse final de semana na corrida. Mas agora partindo para os eliminados no SQ2, Isaac Hadjar ficou com a 15ª posição, Gabriel Bortoleto conseguiu se classificar em P14, Carlos Sainz, Oliver Berman e Fernando Alonso ficou em 11º. O destaque aí é para o Isaac Hadjar, que errou na sua volta de classificação, e o Gabriel Bortoleto aproveitou mais uma oportunidade, foi lá e cravou o P14. E aí também o Fernando Alonso sendo eliminado no SQ2, o Lance Stroll sendo melhor que o Alonso, o Oliver Berman, que teve um final de semana horroroso, no Grande Prêmio da Austrália, conseguindo ser melhor que seu companheiro de equipe até agora, largando em 12º para essa corrida sprint. O Carlos Sainz, será que a carruagem virou abóbora? E aí agora a gente parte para os 10 primeiros, são os 10 primeiros carros para esse grid de largada na corrida sprint. O Lance Stroll ficou com a última posição, Alexander Albon ficou em 9º, Yuki Tsunoda ficou em 8º, Kimi Antonelli em 7º, Lando Norris em 6º, apenas em 6º colocado, George Russell em 5º, Charles Leclerc em 4º, Oscar Piastri em 3º, é a melhor McLaren até agora, Max Verstappen em 2º, e aí a pole position, o patrão, o Lewis Hamilton. Não sei o que lá, tá velho, não sei o que, toma, pole position para a corrida sprint no GP da China. E alguns pontos interessantes para falar sobre basicamente esses 10 primeiros é que o Yuki Tsunoda trocou quase tudo no carro dele, tá com um carro 0 bala. Trocou unidade de combustão interna, turbo, MGU-K, MGU-H, vários componentes da unidade de potência. O Yuki Tsunoda trocou após o treino 1, o único treino para esse final de semana, antes de começar a classificação para a corrida sprint. E aí outro ponto interessante são as McLarens, Eles fizeram um bom treino, terminaram aí entre os primeiros carros, mas é visível que na classificação, quando é a hora do vamos ver, a McLaren deixou a desejar. Na transmissão, a Mariana Becker citou que ela questionou o Lando Norris sobre a mudança na diretiva técnica que a FIA implementou para esse final de semana, com novas regras mais rígidas com relação à deflexão das asas traseiras. E o Lando Norris falou que, na verdade, a McLaren não mudou nada para esse final de semana, que eles iriam usar a mesma configuração de asa traseira que eles usaram no Grande Prêmio da Austrália, e que muito provavelmente
essa mudança é para atingir outras equipes. Então ele falou aí que nada mudou na McLaren. E por falar em mudanças, praticamente a maioria dos carros é o mesmo do Grande Prêmio da Austrália no final de semana passado, com exceção aí da McLaren, que trouxe uma configuração de duto de freio traseiro diferente. A Visa Cash App também trouxe uma configuração diferente no flap da asa dianteira. E a Kick Sauber trouxe uma configuração também diferente na tampa do motor, visando um melhor fluxo de ar e também a redução de arrasto naquela parte ali da tampa do motor. Então, basicamente, a maioria dos carros é o mesmo. A Ferrari não trouxe nada de diferente para esse final de semana, o que traz o questionamento que a Ferrari talvez sim seja um bom carro para essa temporada e que muito provavelmente eles foram mal no Grande Prêmio da Austrália, muito por conta da condição de pista e também pelo erro de estratégia que eles cometeram, né? Muito provavelmente, se a Ferrari para na mesma volta em que as McLaren erraram o traçado, ou pelo menos na mesma volta que o Max Verstappen parou para trocar os pneus, talvez a Ferrari terminasse entre os 5 primeiros. Para esse final de semana, eles vêm com o mesmo carro e, incrivelmente, essa primeira pole position, né, da equipe italiana vem já na segunda etapa da temporada e com o Lewis Hamilton. É importante também dizer que antes desse final de semana de corrida começar, no Media Day, o Lando Norris falou que a McLaren tem sim o melhor carro do grid, mas que não vai ser assim em todas as corridas do ano. Ele falou, inclusive, que eles venceram a primeira etapa da temporada e tudo mais, mas que se a primeira etapa fosse no Bahrein, muito provavelmente eles não venceriam a prova. E levando em consideração que o Grande Prêmio do Bahrein é basicamente retas e cotovelos, a gente para pensar e analisar que talvez a McLaren não seja esse carro tão bom assim de retas, né? Ou pelo menos de velocidade final. E tem uma imagem muito interessante que no ponto de aferição de velocidade máxima ali na reta oposta, a McLaren não aparece nem entre os 11 primeiros. E aí é claro que vem um questionamento, né? Um questionamento até que natural. Será que a McLaren vai começar a perder força após essa mudança na diretiva técnica por parte da FIA com relação às asas flexíveis? Olhando para o tempo de cada piloto em cada setor, a gente percebe que a McLaren ainda assim se mantém entre as principais equipes e o Piastri sendo o melhor McLaren, pelo menos até agora, se mantendo ali entre os 3 primeiros nos 3 setores. E é importante também dizer que as 2 voltas no SQ3, na última parte da classificação, o Lando Norris errou as suas 2 tentativas. Então daria sim para dizer que talvez a McLaren não tenha caído tanto assim de desempenho, muito por conta dos erros de Lando Norris. A gente sabe que o Lando Norris acaba sendo melhor em classificação também do que o Oscar Piastri. E ficaria muito mais evidente de que talvez a McLaren tenha perdido desempenho caso o Lando Norris tivesse acertado suas voltas e não tivesse cometido erros. Mas a diferença, inclusive de velocidade de reta, chega a mais de 5 km por hora. A Ferrari chegou, por exemplo, em 337 km por hora, juntamente com a Red Bull também chegou a essa velocidade final. E as 2 McLaren chegando apenas a 332 km por hora. A McLaren do Lando Norris, se não me engano, chegou a apenas 331. Então, o Lando Norris aí tem uma diferença a mais com relação às outras equipes na velocidade final. Então, basicamente, uma classificação muito interessante que traz muitas expectativas para essa corrida sprint que acontece nessa madrugada. A Ferrari talvez tenha um bom carro para esse final de semana. Lewis Hamilton, mesmo largando na pole, acho que vai ser difícil ele vencer essa corrida, muito por conta que o Max Verstappen com certeza vai estar muito motivado. O Max Verstappen é um leão de corrida sprint, né? O cara é simplesmente o piloto que mais pontua em corridas sprint desde que essas corridas rápidas foram adicionadas ao calendário de Fórmula 1. Eu espero muito que a McLaren entre também nessa briga para a gente ter uma corrida muito interessante. Quem sabe aí as 3 principais equipes disputando ali o pódio vai ser muito interessante.
Essa vai ser a primeira oportunidade que a gente vai ter de ver esses carros de fato correndo em pista seca, já que no Grande Prêmio da Austrália nós não podemos ver esses carros com potência máxima. Eu não falei sobre o treino 1 que aconteceu antes da classificação sprint, muito por conta que foi um treino muito normal, né? O único treino nesse final de semana, as equipes dos pilotos basicamente não arriscam tanto assim, foi um treino sem muitos problemas, então por isso que eu não trouxe nada com relação ao treino. Mas me diz aí nos comentários, será que o Lewis Hamilton é capaz de segurar o Max Verstappen, o leão de corridas sprints, até a última volta? E será que as McLaren vão conseguir se recuperar? Ou será que de fato eles foram pegos no pulo? Vamos torcer também para o nosso Gabriel Bortoleto, o brasileiro, quem sabe um pontinho já seria ótimo demais. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, vídeos novos todos os dias com informação, opinião e debate, é claro, com a sua participação aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo, forte abraço, tchau!